Olá, queridos, boa noite, na paz do Senhor Jesus. São agora 9 minutos para as 22 horas da noite. Eu quero aqui, antes de vocês, sei que muitos dormem depois das 22 horas, eu já estou já na hora de deitar, de descansar, o corpo, né? É onde que os judeus dizem que quando dormimos, morremos, né? Que nós perdemos a noção do tempo. E você sabia que o sono ele é uma consequência do pecado? Você sabia isso aí? Pois é, nós só cansa o corpo por causa do pecado, porque antes o homem não descansava, o homem não conhecia o dormir, né? Não conhecia o dormir, né? Esse termo dormir veio depois, né? Então, queridos, vamos entrar aqui em um assunto muito breve. Eu falei essa manhã sobre a graça de Deus, ela, ela não deixa a gente permanecer no pecado, né? Antes nos livra dele, né? Então, continuando nesse assunto, por isso que eu abordei exatamente a questão do sono, que iremos descansar, que o homem ele é mortal, mortal por causa do pecado. Ele dorme por causa do pecado, ele sente cansaço por causa do pecado, ele sente o sono por causa do pecado, né? Então, por quê? Porque Deus fez o homem eterno, mas o homem buscou muitas invenções e aí perdeu o privilégio da eternidade na terra, agora somente na glória, né? Por isso que passamos do corpo desta morte para a vida com Cristo e Deus na glória, e lá seremos novamente eternos. Por isso que quando o homem recebe a Cristo, ele torna-se, né, uma nova criatura, uma nova criação, uma nova ideia de Deus. E esse não mais conhecerá a morte, mas passará do corpo da morte para a vida. Amém? Queridos, falando sobre pecado, deixa eu perguntar para você: você sabe o que significa pecado? O que é pecado? Olha, tanto no termo religioso que nós usamos mais o termo pecado, né, quanto na vida secular, né, no nosso dia a dia, o termo pecado tem o mesmo sentido, né? Aqui, né, estou com a Bíblia João Ferreira de Almeida, né, uma tradução mais, podemos dizer assim, que tem mais de 100 anos de idade, né? Essa literatura, desculpa o barulho, tá, queridos? Mas vamos lá. O pecado, ele é o mesmo que culpa, delito, iniquidade, transgressão, né? Quando a gente está na vida secular e a gente diz assim, poxa, o fulano pecou nessa questão aí. Ou seja, ele faltou, né, com integridade, faltou com verdade, né? Ou não caprichou, né? Teve uma má intenção, né? Ou cometeu um delito, ou iniquidade. Agora, iniquidade, querido, ele tem uma questão um pouco diferente, mas tem o mesmo sentido, né? Exemplo, a questão do delito é sempre quando a gente comete algo contra o próximo, né? Que é a questão do termo violência. Esse termo violência, ele quer dizer tomar. Então, querido, o termo, então, como eu estava falando, o termo violência, ele quer dizer exatamente isso, né? Tomar o direito de outrem. Agora, já a iniquidade ela tem uma questão diferente, porque a iniquidade quer dizer desonrar, tem a ver com desonra, né? Tem a ver com falta de reverência, que também é pecado, mas ele era puxa mais para essa questão da reverência, da falta de temor, da falta de respeito, da falta de compromisso, da falta de amor. É uma questão mais, podemos dizer, mais emocional, puxando mais para a questão da honra, sabe? Como uma autoridade. Né? Há pessoas aqui que conhecem muito bem essa questão, que trabalhou
nesse campo estadual e conhece bem dessa questão da honra, né? Vamos dizer assim, quando uma autoridade, ela se apresenta, ou você se apresenta diante da autoridade, se você ali se apresentar de qualquer forma, você está desonrando aquela autoridade. Exemplo, você vai num fórum, se você for lá de bermuda ou de boné, você pode ali, né, ser chamado a atenção, né, pode até tomar ali um enquadro ali, né, até mesmo pela autoridade que você está se apresentando diante dela, né, diante do juiz, diante de um governador, diante de uma autoridade policial, seja ela, né, depende da forma que você se apresentar, você pode ali, né, sofrer algumas sanções, né. Então é isso que é a questão da iniquidade, é quando eu falto com reverência, quando eu falto com honra, tá bom? Mas que também é pecado. Por isso que a Bíblia diz que iniquidade também é pecado. Ok? Então, queridos, voltando para o assunto. Desculpa o barulho que eu ouvi aqui agora há pouco. Né? Então, o pecado, ele tem, de uma forma geral, ele tem a ver com pelo menos esses três sentidos. Né? Culpa, delito, iniquidade, ou mesmo transgredir ou transgressão. Tá bom? Agora, sabia que a palavra pecado, a primeira vez que apareceu na Bíblia, foi, né, quando Caim, né, foi advertido pelo próprio Deus, quando este estava intentando, né, tirar a vida do seu irmão. Né? Deus falou assim: se tu bem fizeres, não haverá situação para ti. E se não fizeres bem, o pecado está à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele dominarás. Ou seja, Deus está falando aqui, deixando bem claro que se nós fizermos o bem, né, nós seremos aceitos por Deus. Mas se nós não fizer o bem, né, o pecado, né, já está à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Olha só o que diz aqui: o pecado já está à porta, para ti será o seu desejo. Olha só, o desejo do pecado é que nós se vamos a nós mesmos. Olha a questão que o pecado faz em nós. Ele é um veneno que só aquele que toma dele só enxerga a si próprio, que é o orgulho, né? Como também, e sobre ele dominarás. Agora, ele será uma presa na sua mão. Se você pedir a graça de Deus, né, e fugir dele, você vai dominar ele. Não vai deixar que ele te domine. Então, no caso aqui, Caim foi dominado pelo pecado. Então, o pecado venceu ele. Então, o pecado é um veneno, né? Como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou, né? Que ele é ele é como um arguilhão, né? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Olha aí. E a força do pecado é a lei. Ou seja, a lei que demonstra, né? Até mesmo criava ideias do homem pecar. O homem não conhecia o pecado. Né? Mas a lei dizia: se você fizer tal coisa, então, às vezes, a pessoa não tinha aquela ideia, mas por ele conhecer a lei dizia, desse para ele uma sugestão. Então, a força do pecado é a lei. Aí diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, o pecado é um mal terrível, né? É um aguilhão que nos leva, né, à morte, tá bom? Que o Senhor nos livre de todo o mal com L de malignidade. Que o Senhor nos guarde, nos livre e nos dê uma boa noite e nos guardemos do pecado, porque o pecado, como o Espírito Santo falou através do profeta Isaías, né, que é a única coisa que nos faz divisão entre nós e o nosso Deus. Muitas vezes você vai falar, mas Deus não ouve por causa do pecado, tá bom? Então o pecado só nos destrói e nos afasta da presença de Deus. Tá bom, queridos? Essa matéria é chamada de ramatiologia, onde também já passei aqui uma outra hora eu posto novamente aqui para que nós voltemos e revisando esses assuntos que são de suma importância, tá bom?
Outra coisa interessante, querido, é o seguinte: nós que recebemos a Cristo, temos que pedir perdão por pelo menos dois tipos de pecado. Pelo pecado que nós herdamos de nossos pais, ou seja, Adão e Eva, né, que transgrediu, pecou contra Deus, desonrou a Deus, né, e esse perdeu os privilégios da vida, de estar no jardim, das glórias que tinha, não conhecia a morte, não conhecia o cansaço, não conhecia as doenças, né? Então, porque Adão e Eva pecaram, né, todos esses males entrou na terra. Aí você diz assim, mas que culpa que eu tenho? Então, você é como que você não tem culpa, porém, quando você perdeu a inocência, você começou a praticar os seus próprios quereres, vamos dizer assim, né? Aí você passou a ter culpa. Por isso que você tem que pedir perdão a Deus pelo pecado que você herdou e pelo pecado que você comete, tá bom? Que esses pecados nos levam a doenças, né? Que nós chamamos de enfermidade, que é a enfermidade da alma, né? De todos os tipos, você vê aí problemas de todos os tipos de emocional, né? E aí passa para o nosso físico, né? Por exemplo, o estresse é consequência do pecado, certo? O estresse. O estresse tem o mesmo grau de nocividade é, quanto a depressão, né? A síndrome de pânico, né? A ansiedade, o estresse é consequência do pecado, né? E aí vem também a ansiedade. A ansiedade é um mal terrível. A pessoa sofre com antecipação, né? É uma coisa destruidora, né? Você vê que pessoas aí tiram a própria vida, queridos, porque o diabo sopra na mente dele assim, não, tira a vida que você já era, né? Você não tem mais jeito não, e a pessoa não tem Deus, não tem ninguém ali para orientar, a pessoa vai tirar a própria vida de uma forma trágica, terrível. Então cuidado com o estresse, queridos, que isso pode te matar, cuidado com a ansiedade, isso pode te destruir, e cuidado com a depressão, tá bom? Essa enfermidade terrível que é da alma, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele cravou na cruz, né, o culpado, tá certo? Agora, todo aquele que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é liberto desses males, tá? Das enfermidades, tá? Do físico, da alma, tá bom? E no Espírito você é lavado completamente. O poder do nome de Jesus e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Queridos amigos e irmãos, eu fiz só um lampejo aqui, rapidinho, só para vocês entenderem, para vocês guardarem bem esse assunto. Fuja da imoralidade, fuja do pecado, fuja da vã concupiscência, fuja de todo tipo de males, tá bom? Para que a bênção do Senhor te alcance, para que o Senhor, tá, tenha um relacionamento estreito com você, tá bom? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a destruição, mas o Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Tá certo, querido? Jesus te abençoe, uma ótima noite, um ótimo descanso a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.